Alô? Alô? Oi, filha. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem também? Como é que você tá? Que saudade! Nossa, né? Essa quarentena tá acabando com a gente. Ai, é verdade. Então, filha, por que você queria me ligar? Então, mãe, eu tô fazendo um projeto pra escola, na verdade, uma apresentação, né? E queria que você me desse uma ajuda, sabe? Desse uma olhadinha pra ver se tá tudo certo, se tá bom e tal. Ah, eu posso olhar sim, filha. O que você precisa? Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Então, Mã, olha só, o tema da palestra, né, era sobre globalização e os blocos econômicos. Bom, primeiramente, então, é legal a gente estabelecer o conceito de globalização, né? O que é a globalização? Eu trouxe aqui um conceito, né? O processo da globalização é um fenômeno do modelo econômico capitalista, o qual consiste na mundialização do espaço geográfico por meio da interligação econômica, política, social e cultural em um âmbito planetário. Ficou claro com essa definição? Nossa, filha, mas é tanta palavra difícil. Não tem um jeito mais fácil de falar isso, não? Na verdade, tem sim, e eu coloquei isso no próximo slide. Olha só. Bom, eu vou te explicar então um pouco sobre o que isso de fato significa, mas antes eu acho que seria legal também eu te dar um contexto histórico, né? A globalização tem como origem as grandes navegações do século XVI, quando as trocas comerciais se ampliaram para os outros continentes, né? No último século também, por exemplo, o processo da globalização ficou bastante acelerado devido à terceira revolução industrial. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, foi aquele momento onde começou a surgir todas as tecnologias? É, basicamente isso. Na verdade, foram onde exatamente foram criadas inúmeras novas tecnologias, como os computadores, os telefones e também o acesso à internet, né, que contribuíram e contribuem diretamente nesse período, de modo que a distância e também as fronteiras geográficas se tornam, né, cada vez menores, porque a troca de informações se torna muito mais rápido e também muito mais facilitada. Então foi tipo mais ou menos isso que a gente tá fazendo agora? Exatamente. Essa videochamada, por exemplo, só está sendo possível devido a essas tecnologias, né, que foram também inventadas durante a terceira revolução industrial e, né, facilitadas com a globalização. Então, eu trouxe aqui nos slides também algumas maneiras, né, que a globalização acabou impactando, principalmente, né, o âmbito econômico. Então, primeiro a gente tem o aumento da concorrência entre os mercados, né? Então, com as trocas comerciais acontecendo entre os diferentes países, a concorrência também aumenta num nível global, tendo impacto tanto na política quanto na economia mundial. Outro ponto é a grande circulação do mercado financeiro, né? Bom, o mercado financeiro ele é constituído por bancos e também por bolsas de valores, que são as instituições que negociam as ações das empresas, ou seja, né, que vendem e compram partes das empresas. Assim, se faz a ligação entre as empresas e as pessoas. E também, por último, né, a existência de empresas transnacionais. Né, elas são chamadas assim justamente porque elas transpõem as fronteiras originais em que elas foram criadas. E assim, elas possuem fábricas em diferentes países e são consumidas também em todo o mundo, né? Grandes exemplos disso são, por exemplo, o grupo Volkswagen e também o grupo da Coca-Cola, né, que ambos são os maiores representantes no mercado que eles atuam. Então seria tipo o iPhone, que ele é conhecido no mundo inteiro? Exatamente, e além de ser conhecido no mundo inteiro, ele também é fabricado em diversas partes do mundo, né? Então, basicamente, a globalização constitui esse estágio máximo, né, da internacionalização, ou seja, da conexão e a amplificação do sistema mundo, né, de todos os lugares e de todos os indivíduos, conectando eles, né, logicamente, em graus diferentes. Então, afinal, o que são esses blocos econômicos? Você conhece esse conceito, mãe? Ah, eu acho que eu já ouvi falar do Mercosul, que é aquele grupo de países aqui da América. Exatamente, esse é um exemplo. Eu vou falar um pouco sobre ele. Mas eu trouxe aqui também uma definição, né? Ou seja, um bloco econômico pode ser considerado como um grande grupo de países que visam aumentar as trocas comerciais regionais, expandindo seus dados econômicos. Ficou claro esse conceito? Acho que seria melhor você explicar um pouquinho melhor. Tudo bem. Então eu trouxe aqui justamente alguns exemplos para a gente ver se fica um pouco mais claro, né? Eu vou começar falando então
sobre, primeiramente, né, a zona de livre comércio. Então, os países se unem para a liberação gradual das mercadorias e dos capitais dentro dos limites territoriais desse bloco. É uma integração tímida que visa apenas os produtos e o lucro que vai ser obtido com essa produção. E como exemplo disso, né, a gente tem, por exemplo, o NAFTA, que vem do inglês North American Free Trade Agreement, né, que é formado pelo Canadá, pelo México e também pelos Estados Unidos, que possuem trocas comerciais significativas com amplo mercado consumidor. Depois disso, também a gente tem a União Aduaneira, né? Sobre o que ela se trata? Na verdade, é uma evolução da Zona Livre de Comércio, né? Quando um país do bloco negocia, né, com outro país que não pertence a esse bloco e há então uma taxa de importação que é padronizada, ou seja, que é igual para todos os países que não participam dessa integração econômica. E como exemplo disso, a gente tem, por exemplo, a ASEAN, né? Que vem do inglês Association of Southeast Asian Nations, né? Que se trata, então, de um bloco tímido também, mas que se encaixa em uma união aduaneira, cujas ações buscam a integração não só econômica, mas também política dos países membros do Sudeste da Ásia. Depois disso, a gente tem o Mercado Comum, que é justamente daquele exemplo que você falou, né? O Mercosul. Ele possui uma integração um pouco mais evoluída. Essa ampliação, ela busca padronizar as leis trabalhistas, as legislações econômicas, além também da livre circulação das pessoas. E além disso, as empresas nacionais também podem expandir seus negócios. Então elas podem se instalar em qualquer dos países do bloco que está nesse nível, né, de integração. E, bom, o exemplo do Mercosul, né, que corresponde ao maior PIB da América Latina, com 10 países envolvidos, havendo desde as trocas comerciais até também a livre circulação das pessoas. Então é por causa dessa livre circulação que a gente pode viajar para alguns países sem precisar de visto? Justamente por isso. E por fim, também a gente tem a União Econômica Monetária, né? Que conforme as relações se intensificam e também avançam, o bloco econômico pode chegar nesse estágio máximo e completo, que é a adoção de uma moeda única e a criação de um banco central próprio daquele bloco. Como exemplo disso, né, a gente tem a União Europeia, que basicamente são 27 países participantes nesse bloco, que juntos possuem um maior PIB, maior ainda do que a China. Ah, filha, o trabalho ficou muito bom, mas com o que você vai concluir ele? Nossa, mãe, parece até que você leu a minha mente. Justamente sobre isso é o próximo slide. Como o comércio mundial e a formação dos blocos econômicos para a globalização se relacionam, né? O surgimento dos blocos econômicos, então, coincide com essa mudança exercida pelo Estado. Em um primeiro momento, né, a ideia dos blocos econômicos era justamente diminuir a influência que o Estado tinha na economia e no comércio mundial. Mas, né, a formação dessas organizações supranacionais fez com que o Estado passasse a garantir a paz e o crescimento em períodos de grave crise econômica. A busca pela ampliação desses blocos econômicos, então, mostra que o jogo de poder exercido pelas nações tenta também garantir as áreas de influência que elas têm, né? Controlando os mercados, estabelecendo as parcerias com as nações, que também despertem o interesse, né, desse bloco econômico. E, além disso, o jogo de poder também está presente internamente, né, dentro dos blocos. Então, dentro deles existem países que são líderes, né, e que acabam submetendo os outros países aos seus interesses, fazendo com que nem sempre a constituição de um bloco econômico seja benéfica para todos os membros. Então, por exemplo, a Inglaterra poderia ser a líder da União Europeia? Bom, poderia ser, só que na verdade, atualmente, né, ocorreu o Brexit, né, que foi o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia. Então, eles, justamente, né, a população que votou para que o Reino Unido saísse da União Europeia identificou que não seria tão benéfico a permanência deles dentro do bloco quanto seria a saída, né, que é justamente essa última questão que eu acabei comentando com você, que nem todos os países, né, nem todos os integrantes acabam se beneficiando, e nesse caso eles acharam que não seria benéfico e acabaram saindo. Enfim, mãe, basicamente foi esse trabalho, né? Nossa, muito obrigada por ter ouvido também. O que você achou? Ah, ficou muito bom mesmo, filha.
Ai, mãe, obrigada. Até eu cheguei a aprender dessa vez. Que bom, hein? E qualquer dúvida pode me perguntar, viu? Ah, pode deixar. Então, até mais. Até, mãe. Se cuidem aí. Tchau, tchau. Beijo.